Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta e hoje com a corda toda. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse é o Futebol em Rede. Vamos tratar aqui de um assunto importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você acompanhe nosso programa. Quer participar, concorda ou discorda daquilo que vamos falar aqui? Vá no descritivo do programa, dê sua opinião. No começo da semana a gente bota o nome de todo mundo aqui, ok? E não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o programa para que os amigos tenham acesso a esses dois velhinhos malucos falando sobre a paixão da vida deles, o futebol. Vamos ao cumprimento para lá de educado do Luiz Carlos Quartarolo, que trará o efervescente tema de hoje. Nego. Um abraço, meu caro Fábio Serodi, um abraço a vocês que estão nos vendo. Mais uma sexta-feira chegou. A semana fechando-se hoje para o Futebol em Rede, mas continua, tem sábado, depois tem o início da próxima, que é no domingo. Por isso que a segunda-feira chama segunda, porque o primeiro dia da semana é domingo. Tem gente que não sabe. Então, amanhã é o último dia da semana, um sábado, bom sábado para você, bom início da próxima semana. O tema não podia fugir disso. Seleção brasileira hoje foi convocada pela primeira vez pelo técnico Fernando Diniz para os jogos dia 8 de setembro contra a Bolívia em Belém, logo ali, e depois em Lima, dia 12 de setembro, contra a seleção peruana. Jogos ganháveis, 6 pontos o Brasil tem que fazer, numa eliminatória que vai levar 6 direto para a Copa de 2026, e o 7º ainda vai para a repescagem, ao que tudo indica também vai. Bom, a primeira vez, ninguém esquece. Tirou o selinho Fernando Diniz. Eu tenho algumas críticas, no geral nem tanto, mas o Fábio Serodi está muito nervoso com a convocação. Calma, Fábio. Toma maracujina aí. Aliás, maracujina pode anunciar que a gente aceita. Um abraço, Fábio Serodi. O que você achou de tudo isso? Um beijo para todos vocês, já que o tema é efervescente, vamos logo tacar a vassoura na sujeira. Olha, se o tal do Carlo Ancelotti, que dizem será o técnico da seleção brasileira, acompanhou o raciocínio do senhor Fernando Diniz, o Carlo Ancelotti já deve estar com alguma reserva em ter Fernando Diniz como auxiliar técnico. Porque muitas gafes foram cometidas, e eu estou falando isso não pela figura do Fernando Diniz. Eu gosto dele, mas ele cometeu gafes institucionais. Primeiro, o cara que se dispõe a falar diante de um monte de jornalista que veio ali para falar com a verdade, não pode faltar com a verdade. E o Fernando Diniz, na minha opinião, faltou com a verdade, escondendo alguns detalhes a respeito da sua, digamos, inocente convocação da seleção brasileira. Primeiro assunto que eu coloco em pauta, Quartarolo, é o seguinte. Minha avó me ensinou que você deve sempre ser justo nas suas ações. Numa mesma situação ruim, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O que eu estou falando com isso? O Paquetá, o maior burro da história do futebol brasileiro, se deixou envolver num caso de apostas no futebol inglês, e o futebol inglês, no dia da convocação, falou sobre o assunto. Ele está sob investigação. Aliás, o Manchester City, que estava para contratá-lo, já desistiu da brincadeira. Ok? E no mesmo grupo existe um jogador que está passando também por um processo muito mal esclarecido de agressão dentro de casa, que é o Antony. Eu não estou fazendo nenhum julgamento dos dois, que os dois sejam inocentes. O problema não é meu, o problema é deles. Mas eu sou obrigado a dizer que para problemas desse tipo não pode haver 2 pesos e 2 medidas. O Paquetá foi justificadamente cortado, disse que estava na lista e, devido à situação, será preservado para cuidar do assunto. E o Antony, que vive uma situação semelhante, está convocado e vai para o pau. Não gostei. Nada contra Antony e nem contra Paquetá. Mas eu sou justo. 2 pesos e 2 medidas, não. Se é um problema que eles têm que resolver, que os dois resolvam da mesma forma. Não sei o que você pensa a respeito, Quartarolo. Eu acho assim, né? Por enquanto, ambos são inocentes, enquanto não se prove o que está sendo acusado. Não, tudo bem, senhor. Tudo bem. O problema do Lucas Paquetá, o próprio Manchester City deu informação hoje que a negociação está suspensa, esperando uma conclusão
porque vai que o cara é realmente inocente, como ele está dizendo. A Liga Inglesa proibiu os clubes de fazerem publicidade na camisa dos sites de apostas, das casas de apostas. E os jogadores, rigidamente pela lei inglesa, não podem participar de apostas e nem pessoas ligadas aos jogadores. Pelo que se sabe, ou pelo que foi denunciado, alguns parentes, alguns familiares, algumas pessoas próximas a Lucas Paquetá participaram e fizeram jogos de aposta. Eu acho muito difícil controlar isso também. Tipo assim, Fábio Serodi, você não pode apostar, você está no jogo. Quartarolo, você não pode apostar, você está no jogo. Daí um primo meu lá do outro lado do mundo apostou. Então eu sou culpado? Não sei. Vamos aguardar para ver a conclusão. Muito bem. Sim. Eu acho que o Lucas Paquetá é um cara rico, é um cara que não precisaria de dinheirinho da aposta para viver. Então, talvez ele esteja sendo envolvido indiretamente, vai ter que provar isso, vai mexer com ele, vai ter que ter advogado, mas, por enquanto, para mim, ele é inocente. Até porque, pelo que eu vejo do Paquetá, eu não vejo um cara que vai fazer isso. Né? Se fez, é burro. Se não fez, está sendo vítima. Se bem que o Aleph Manga, do Curitiba, jurava de pés juntos que nunca tinha feito e agora que já saiu do Curitiba está dizendo para todo mundo que realmente participou. Então você não sabe as pessoas, você não conhece, eu não vivo intimamente com o Paquetá, não sou amigo dele, mas pelo que a gente sabe, recebe de informação, ele não faria uma coisa dessa. Se alguém fez em nome dele, ele vai ter que provar, infelizmente vai estar problema para a cabeça dele. Acho que ele foi bem cortado e por isso o Veiga ganhou chance. Eu fico imaginando a cabeça do Veiga. Poxa, eu estava fora, né? Agora estou dentro. Sobre o Antony, é um caso que já vem de há muito tempo, já houve, inclusive, ocorrência, já houve a tal de auditoria ou depoimento das partes, está mais adiantado. Não sei qual informação a CBF tem a respeito e não sei também qual informação o Diniz tem a respeito. Então, eu acho que você colocou casos iguais, mas eu acho que não são iguais. Uma agressão é gravíssima dentro de um contexto de relação humana. E o jogar na bolsa para levar vantagem, alguém levar vantagem por um jogador que está em campo, eu acho gravíssimo, mas é um crime, não é agressão. São crimes diferentes e que merecem penas do mesmo jeito. Então, nisso aí, eu não vou nem entrar nesse negócio aí, eu sei que você tem a sua opinião, mas para mim passou em branco. Aliás, o Antony eu não teria convocado, não é por causa disso, porque eu acho que ele não tem nível para jogar na seleção brasileira, só isso. Tá, Quartarolo, mas eu Tá estou atual, falando né? de fralda suja, independente do tamanho do cocô. Se a fralda está suja, que ambos têm a oportunidade de limpar-se. Não é seleção brasileira, não é para fazer isso. Então, se um está fora porque a fralda estava suja, o outro a fralda está cheia, também não devia estar junto. Aliás, eu contesto ainda mais a convocação do Antony, porque é um assunto extremamente delicado. E eu vou lembrar aqui do assunto Cuca. Insistiram no Cuca no Corinthians, olha o que aconteceu. Mas muitos times antes Foi dele já pior pro aceitaram, Cuca. muita gente aceitou. Então, Serodi, Foi eu acho pior pro Cuca. Ô, Serodi, vamos passar para outro assunto, que isso aí a gente não vai resolver. Já dei a minha Não opinião, você vai deu a sua. resolver, mas sou contra. Vamos para Não outro. devia nenhum, nem outro. Tudo bem. Assunto 2. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, Sim, tem senhor. 14 pontos de diferença e não tem um jogador do Botafogo na seleção brasileira. Não tem um jogador do Botafogo. Do Fluminense, que está em sexto lugar, tem. O Flamengo, que tem o elenco mais rico do futebol brasileiro, também não tem. E aí a desculpa não colou. Sabe por que não tem, Quartaro? Por que não tem? Porque os clubes estarão envolvidos numa rodada do Campeonato Brasileiro e numa rodada do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O senhor Fernando Diniz tinha a obrigação de esclarecer. Porque senão vão falar, pô, peraí, quer dizer que o Ibanez é melhor do que o Adrielson? Ficou louco. Serodi, eu não acho injusto, não. Ficou louco. Chamou um jogador do Palmeiras. Por que chamou um jogador do Palmeiras? Porque o Lucas Paquetá foi vetado. E porque a CBF, espertamente, jogou o jogo do Palmeiras para sexta-feira no Campeonato Brasileiro.
Assim, o Palmeiras jogará contra o Goiás na sexta-feira, dia 15, e, eventualmente, o jogador poderá estar em campo. Seródio, tem uma coisa que eu vou falar para você. Primeiro, que o Fernando Diniz está numa enrascada. Porque Isso no eu fim sei, mas quem aceitou o cargo foi ele, não eu. Sim, mas no final de semana ele vai dirigir o Fluminense. Haverá perguntas, com certeza, a respeito da seleção. E aí ele vai dizer assim: não, mas aqui quem está falando é o técnico do Fluminense. E muitas dessas questões que você colocou, a gente já falou bem antes. Se ele convocar jogador do Flamengo, vão reclamar porque ele tirou o jogador do Flamengo. Se ele reclamar do jogador do Botafogo, vão reclamar porque ele tirou o jogador do Botafogo. E assim por diante. Se ele não convocar, faz como você está fazendo agora, vai reclamar. Lembra do Tite? O Tite, quando convocava jogador do Corinthians, a gente ouviu o seguinte: ah, convocou porque é amigo dos caras, para valorizar. Aí não convocava. Não convocou para poupar o Corinthians. Então é uma faca de dois gumes ou de dois legumes, como diria o folclórico Vicente Mateus. Acho justo poupar alguns times que estão em mais de uma competição. Justo é, mas se fala que vai falar a verdade, fale a verdade. Sim, mas está implícito. O nosso calendário ele convocou. É desgastante, é cansativo. Agora, por exemplo, eu não convocaria o Bento, goleiro do Atlético Paranaense. E aí comete outro erro. Eu não convocaria a Alisson. Eu não convocaria o Ederson. Os meus três goleiros seriam justamente o Bento, o Everton, que está pedindo passagem faz tempo, e também o Lucas Perry, que está matando a pau no campeonato. Por que esses três? Porque o jogo é aqui. Por que você vai trazer o Alisson, que está mal faz tempo, e trazer o Ederson, que é mais famoso por jogar com os pés do que com as mãos? Então, aí eu discordo dele. Mas são discordâncias pontuais, as polêmicas normais de uma convocação de seleção brasileira, às quais ele vai ter que se submeter. Eu não chego a dizer radicalmente como você está falando. Ah, ele mentiu. Ah, ele tinha que falar. Não, eu não vou nessa. Não, ele tem que esclarecer. Ele esclareceu do jeito dele. Por que ele convoca o Bento? A convocação está aqui. Tá aí. Ele convoca o Bento para ser terceiro reserva em 2 jogos e tira o Bento do jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas ele ia ter que tirar alguém. Se ele tira o Everton, tira o Lucas Perry. Mas qual é a lógica? Seródio, quem ele convocar ia ter reclamação. O que vale para um tem que valer para todo mundo. O Everton do Palmeiras, o Abel Ferreira ia reclamar, a torcida do Palmeiras ia reclamar. Se ele tirasse o Lucas Perry do Botafogo, o Botafogo ia reclamar. Se ele tirasse o Fábio, que também está jogando bem, que vão embora dos 40 e poucos anos, também ia reclamar. Então, essa ciranda a gente já conhece. Conhece, mas não pode. Já saber isso. Não pode arrotar o Sincerão e não contar a verdade. Eu não achei isso, não. Desculpa, não mas não pode. vi dessa forma. Eu falo a verdade, não escondo nada. Não vi dessa forma, Seródio. Não, peraí. Não convocou, porque tem jogo no dia seguinte ao jogo da Seleção Brasileira. Todos têm jogo, Seródio. A CBF ainda inteligentemente jogou alguns times para outras datas, pensando que poderiam ter jogadores convocados. Tá na cara que alguém falou assim, não vai me estragar a festa, hein? Ué, Seródio, porque na terça-feira a Seleção Brasileira joga em Lima, no Peru, e no final de semana tem a final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. É justo para os dois que vão disputar a Copa do Brasil. Mas vai lá e dá o critério. Falar, esses clubes eu não convoquei ninguém, pode isso. Não tem que falar, Seródio. Por que não? Você convoca quem ele quiser. Mas temos que adivinhar o técnico da Seleção Brasileira vir com critério banana? Seródio, ele não eu não admito chamar o tal do Ibanez, jogador do Al Bilal, que nem jogando tá, e o Adrielso, o melhor jogador do Botafogo, não ser convocado para a zaga. O melhor do Botafogo é o Tiquinho Soares, que está contundido, e o Lucas Perry. Adrielso joga mais que todos esses caras da zaga. Não joga, não. Na minha opinião, não. O joga mais do que Nino, joga mais do que todos. O Vitão do Internacional está jogando mais que ele, o Nino do Fluminense joga mais que ele, e foi para a seleção agora. E tem mais uma coisa. No Botafogo, é um time coletivo. O Botafogo tem o Tiquinho, que faz gols. O Fluminense é o quê? Também não tem nível nenhum na seleção para a seleção brasileira, o Tiquinho, eu acho. O Fluminense é o quê? Calma, vou chegar lá. E o Lucas Perry tem sido um grande jogador. Os demais são jogadores bons, mas nada decepcional. Você falou bem, o Ibanez também não tem que estar lá, mas é o que tem. No Fluminense tem o Nino, que está jogando bem, e esse André é um excelente volante.
das novas caras, ele e esse Moscardo do Corinthians, se não tivesse aparecido tão tarde, se tivesse aparecido 6 meses antes, poderia estar convocado. Então, eu não vejo tanto essa coisa de, escolhi esse porque é daquele time. Eu não concordo com algumas coisas da convocação dele, mas diretamente a convocação. Não vou envolver clube, porque eu acho que o Fernando Diniz não ia fazer isso na primeira convocação e nem na última. Fez. Não é o estilo dele, não é. Você está procurando pelo em ovo. Não tô. Ele fez. Tá. Falou. Tem que dar o critério. Tá. Tem que explicar por que fez isso daí. Ele explicou. Falar que, sabe, liguei, conversei com o Neymar, ele tá louco para escrever uma página da história. Pô, o cara tá com 31 anos de idade, rapaz. E não ia convocar? Todo mundo convoca e fala, olha, convoquei porque achei ele bom e acabou. Mas ele já falou em entrevista. Agora tá jogando lá na Liga Árabe. Ninguém tá lá pra porcaria nenhuma. Nem jogou ainda, Seródio. Nem jogou. Uma convocação fantasma. Mas vai 90% convocar. Dos caras que estão aqui não estão nem jogando. Mas nenhum tá. Lá não começou ainda a temporada. Então vamos ser justos. Não gostei. Não gostei. Então tá bom. E eu quero deixar bem claro. A seleção joga dia 8 de setembro contra a Bolívia em Belém do Pará. E aí vai jogar no dia 12 de setembro, uma terça-feira, às 11 da noite, horário do Brasil, contra a seleção do Peru em Lima. Eu já fui para Lima, você também, você sabe como é. Esses caras que foram convocados, que tiverem nesse jogo, não vão chegar no dia 13 e jogar. Mas não vai ter voo fretado? Não vão jogar no dia 13. Não vão. E no dia 13 tem uma rodada quase completa. Tá certo, Seródio. No primeiro jogo não vai ter. Última aí rodada... jogaram o jogo do Palmeiras para sexta-feira, o jogo do Fluminense para sábado, para dar uma ajustada. Tá certo. E não fizeram isso nem com o São Paulo e nem com o Flamengo, porque eles fazem a final da Copa do Brasil, que será num domingo. Tá certo. Certo tá, mas então vamos contar a história. Tá bom, senhora. Já que você não gostou, mas vamos partir para os nomes. Não gostei. Senão vai ficar muito longo esse papo. Aliás, o Cancelotti deve estar feliz da vida, porque o Brasil joga no dia 12 e na correria o Real Madrid joga contra o Real Sociedade no Campeonato Espanhol. Tá bom. E ele convocou 2. É data FIFA, amigo. Vamos lá. Reclama com o Infantino. Convocação da seleção dinizista. Goleiros. Alisson. Bento, Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Ederson do Manchester City. Você falou que não convocava nenhum, hein? Só o Bento. Convocaria Bento, o Everton e o Lucas Perry. Se era para levar novidade, eu levava o Lucas Perry, não levava o Bento. O Bento estava para conseguir uma transferência internacional aí, parece que estão forçando a barra. Alisson, foi uma decepção na Copa do Mundo. Não está jogando bem, não devia voltar para a seleção brasileira. Faz tempo. O Everton do Palmeiras tinha que ser o titular. Sim, também acho. Laterais. E como dói falar de laterais, quem diria no futebol brasileiro? Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodi do Olympique de Marselha. Gostei do Danilo, que é um jogador já rodado, não acho nada excepcional, nós não temos mais ninguém. E o Wanderson é um jogador que, quando apareceu no Grêmio, encantou, gostava muito dele, saiu muito rápido. O Tite chegou a falar em convocá-lo uma época, não convocou, não sei por quê. Acabou levando o Daniel Alves, né, para a Copa do Mundo. Mas é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu acho que pode se firmar na seleção brasileira. Os outros dois, Caio Henrique é médio, e o Lodi já teve uma grande fase, mas no Atlético de Madrid não conseguiu jogar. Teve problema também na CBF, falhou naquela decisão da Copa América, mas não é mau jogador, não. Não jogou em lugar nenhum. Aliás, eu faço a pergunta. Tudo bem que na lateral direita está um vácuo no futebol brasileiro. Mas será que o Ayrton Lucas não é melhor que o Caio Henrique? Que o Renan Lodi? Guilherme Arana não é melhor que Caio Henrique? Eu acho mais. Olha, desculpe, mas até o Marcelo, hein? Bom, não, Marcelo não. Marcelo nunca jogou nada na seleção, cara. Mas não jogando nada com Caio Henrique e Renan Lodi, ele briga. Tá bom. Zagueiro. A imbecilidade do tal do Ibanez do Al-Hilal. Não, do Al-Ali. Al-Ali. Hilal, Ali, é tudo saudita. Gabriel Magalhães do Arsenal. Isso eu acho até justo. Marquinhos do PSG.
e Nino no Fluminense. Cadê o Adrielson? Eu não sei, eu acho que não é tão diferente disso aí, não. Tá tudo certo. Só Ibanhas que eu realmente posso discutir. Ele podia ter ido no lugar do Ibanhas, mas o Vitão do Internacional também está jogando muita bola. Muito ruim. Não, eu não acho. Mas tudo bem. A convocação aí é um discutível. O Gabriel Magalhães também não vejo nada de excepcional, mas afinal o Thiago Silva não vai mais, né? Então, que era um jogador acima da média. Graças a Deus. Não, era acima da média. Você vai falar que ele era ruim também. Acima da média. Falando da idade, é isso? Não, excelente jogador. O Thiago Silva foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. O cara que mais chorou em Copa do Mundo que eu vi. Não, e o Éder Meio-campista. Militão parece que está contundido, né? Está Tá jogando. contundido, operou. Aliás, já passou por cirurgia, já começou o A período de recuperação. reabilitação. Tá. Meio-campo: André do Fluminense, Bruno Bom. Guimarães do Newcastle, Bom. Casemiro do Manchester United, Bom. Joeliton do Newcastle e Mais ou Rafael Veiga do Palmeiras. A gente não sabe como vai ser o Rafael Veiga na seleção. Não, mas merece, até acho que merece. Sim, mas das vezes em que foi, ele ficou muito, sabe assim, não teve chance. Tomara que tenha agora. Só que é o tal negócio. A gente fala que tem que dar chance, mas são 2 jogos oficiais. E jogos oficiais, e começando um trabalho, você sabe que técnico nenhum quer perder, né? Quer começar ganhando. Tem que ganhar da Bolívia, tem que ganhar do Peru, tem que fazer 6 pontos em 2 rodadas. Então, eu quero ver. Não vai apostar no Veiga, não. Eu levaria o Veiga, acho que merece. Agora eu quero ver o que o Fernando Diniz vai fazer com o esquema Escravos de Jó. Porque jogando no Escravos de Jó, o André tem que ser titular. E aí vai ser quem? Mas aí ele tem condição de jogar Casemiro, André, o próprio Veiga. E o Joeliton é uma forçação de barra do tamanho. Mas já foi convocado antes também. Eu acho que o Bruno Guimarães foi erradamente convocado. Mas no ataque, Antony, que eu não convocaria por motivos óbvios. Gabriel Martinelli está jogando bastante. Matheus Cunha, Wolverhampton. Não sei por que estão tão... Neymar, do Al Hilal. Era esperado. Richarlison, do Tottenham. Tá mal. Rodrigo, do Real Madrid. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. Esses últimos 2 não se discute, tá? Tá bom dentro. Não, mas com todo respeito, Matheus Cunha é uma grande invenção. Tem que ter levado o Vitor Roque, né? Como ele, teremos muitos. Não, eu não diria que teremos muitos, mas o Vitor Roque é o melhor atacante brasileiro dentro do Brasil hoje. É jogador para jogar a Copa do Mundo daqui a pouco, em 2026. Ou seja, põe o Vitor Roque, sabe? E ele não chama o Vitor Roque, não chamou o Vitor Roque. Porque se você analisar, é o jogador que está aí pronto para pelo menos ser testado, né? Então, eu levaria no lugar do Richarlison, levaria no lugar do Matheus Cunha, levaria até no lugar do Martinelli, que roda, tá jogando bem, passa disso. Está jogando bem. Agora, eu não levaria de jeito nenhum o Richarlison Pombo, e quando joga, não joga nada. Quando não joga, não vou esperar outra coisa. Se tivesse condições, eu levava o Tiquinho Soares. Não tem bola para Olha onde também, chegamos. Né? Sei lá. Olha onde chegamos. Leva Marcos Leonardo. Quem? Marcos Leonardo. Não, isso é capaz, se não aparece na lista, está para ser vendido. Eles gostam de valorizar quem vai ser vendido. Na minha concepção, respeito de todos vocês, mas para mim, convocação nota 4,75. Para mim, nota 7. Tem alguns jogadores aí que tinham que ser chamados, outros não. É o normal da seleção. E há alguns nomes que a seleção que não vão mais, né? Thiago Silva, Bremer, acho que não volta, Alex Telles, quem mais? Felipe Coutinho. Estava vendo aqui uns caras aí, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, que embora eu seja um jogador que eu acho que de bom nível, pelo menos vai demorar para voltar, se voltar, né? Então, são jogadores. O Pedro, né? Pedro perdeu espaço no Flamengo e perdeu espaço na seleção. O Gabigol, que faz gol de tudo quanto é jeito, nunca mais foi lembrado, não sei se será lembrado. Então, tem uns nomes aí que são importantes no futebol brasileiro e que não conseguirão mais espaço na seleção brasileira. Infelizmente, para eles, e talvez bom para o futebol brasileiro. Vamos aguardar o que vai acontecer. A eliminatória vai classificar com os pés nas costas. Agora, se não classificar, tem que fechar, né? Que vai classificar com os pés nas costas também. Se não classificar, o pé vai em outro lugar. É isso aí. Pouco abaixo das costas.
pé na Já bunda. vivemos a ilusão de contratar um técnico que, se for bem, Quartarolo, está no contrato. Se o Ancelotti fizer uma boa participação no Campeonato Espanhol, e olha que o Barcelona já foi por ralo, que não pode inscrever jogador, o Real Madrid tem direito de cumprir a cláusula de renovação automática. Sim. E vai cumprir. Isso aí é tudo mentira. Ele não vem, ele não vem. Duvido que o Ancelotti venha. Se ele vier, eu realmente peço desculpas de joelho. Mas eu não acredito que ele venha. O técnico será o Fernando Diniz. A não ser que ele comece a perder, fazer um monte de bobagem, aí vai outro. Mas não será o Ancelotti. Isso aí é uma baita de uma mentira do Edinaldo Rodrigues. Eu não acredito nesse cara. E Olha, ponto final. nós estamos vivendo uma ilusão. E se fosse para convocar os mesmos com certa rodagem, sem explicação, convoca jogador novo. Porque mesmo, como o Quartarolo disse, vai se classificar. O Vitor Roque tinha que são estar aqui nisso desse lado daí. do mundo, né, Seródio? Tem menos viagem para os caras que vêm da Europa. Deixa eles lá. O Vitor Roque devia estar aí. Para mim, o Andréas tinha que estar. É. E assim vai. Bom, para passar pela Bolívia e pelo Peru, Passa. mas que foi frustrante, foi. Eu nem Quartarolo, tanto. dá Eu um nem tanto. beijo. Não, eu fico frustrado porque fala que fala a verdade e não fala a verdade total. Você está muito amargo hoje. Fala a Vou falar verdade para total. você. Não pude convocar ninguém no Botafogo, que é líder, não pude convocar ninguém de Flamengo e São Paulo, porque vão decidir a Copa do Brasil no final de semana. Tá certo. Seródio, vai tomar um vinho, comer uma pizza hoje à noite com os Eu não tomo amigos. vinho. Então, tome qualquer outra bebida para você ficar Coca-Cola. mais calmo. Você está muito amargo, vem aí mais fim de semana, uma grande rodada. É claro que na segunda-feira voltaremos aqui para falar de outros assuntos e pede aí para os caras se inscreverem para fazer uma boa ação para os velhinhos, né, Serote? E você que é vascaíno, fique sabendo que a CBF mudou a tabela, jogou Vasco e Fluminense para o final de semana, porque o interino estará no comando da seleção brasileira e não pode jogar contra o Vasco. Ok? Então, Ok. dá o positivo aí. E se inscreve, espalha. Espalha. Um beijo para todos Bom fim de vocês. semana. Bom fim de semana e vamos ver o que acontece com Fernando Diniz, o paladino da verdade, o interino da seleção. Tchau! Tchau.